Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer a costura de peças abertas, assim, essas peças que normalmente são focinhos, orelhinhas, que são abertas e normalmente tem uma cor diferente aqui do trabalho. Eu vou te ensinar a fazer essa costura sem que ela fique aparente e sem que fique as alças da costura aparecendo aqui na peça de baixo. Bom, antes mesmo da gente começar a costurar, é importante a gente saber como finalizar a peça para que ela não fique aqui com esse degrau. Na verdade, um pouquinho vai ficar, mas que esse degrau fique mais imperceptível, tá bom? Para isso, se eu já terminei a peça há algum tempinho, ela ficou ali aberta, eu sempre falo que o último ponto aqui fica frouxinho. Então eu gosto sempre, se faz um tempinho que eu já acabei, de desfazer esse último ponto e fazer de novo, para que ele fique bem certinho como os outros. Ótimo, aqui está o último ponto do meu trabalho. Eu vou fazer logo ao lado aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Quem não sabe como fazer, é só você laçar e passar aqui dentro da argolinha, tá bom? Depois que eu termino esse ponto baixíssimo, eu corto a linha do trabalho, deixando sempre um tamanho que dê para costurar essa peça e puxo a linha aqui por dentro, até ela passar inteira por dentro aqui. Assim, eu não preciso dar um nozinho e fica bem firme, ó. Se eu puxar, não desfaz, tá? Então, não tem necessidade de dar nozinho. É só você passar aqui por dentro da argolinha até passar a pontinha que você cortou. Agora, para o acabamento ficar mais perfeitinho ainda, eu vou criar um novo ponto aqui do lado com essa linha que eu tirei. Eu vou fazer um ponto falso. Eu estou ensinando esse acabamento para você usar principalmente quando essa peça vai ficar aberta assim e essa parte aqui de cima vai ficar aparente, tá? Nesses casos é ótimo você usar esse ponto falso para arrematar. Para fazer esse ponto falso, você pode usar tanto agulha de crochê como agulha de tapeçaria. Eu acho mais fácil demonstrar com a de tapeçaria. Eu coloquei aqui essa pontinha na agulha e eu vou fazer esse tal desse ponto falso. Para isso, eu terminei aqui nesse ponto, tá vendo? Esse aqui foi o último ponto baixíssimo que eu fiz. Eu vou pular o próximo, não vou usar ele e vou no seguinte. Eu vou colocar a agulha de fora para dentro aqui nesse ponto. E aí eu vou puxar até que o lacinho aqui dessa linha fique do mesmo tamanho que esse ponto aqui, ó. Que ele fique certinho do mesmo tamanho, ó. Tá do mesmo tamanho que o ponto. E aí agora eu vou pegar a agulha novamente e vou passar de fora para dentro. Eu pego tanto a alça de trás do ponto baixíssimo que eu fiz, como a alça que tá aqui embaixo, que era do ponto baixo que tava aqui, tá? Eu gosto de pegar essas duas, mas nem precisa. Você pode pegar só a primeira se você preferir. Eu acho que fica mais firme assim. E aí eu vou puxar de novo até ficar do mesmo tamanho do ponto. E tá vendo, ó? Formou um ponto falso aqui. Ele ainda não tá do tamanho perfeito, eu ainda tô vendo um pouquinho de irregularidade. Então, eu dou mais uma puxadinha até ele assentar e ficar do tamanho que eu quero. Ótimo! Tá vendo? Ele ficou certinho do mesmo tamanho dos outros pontos aqui e nem dá pra perceber que é um ponto falso. Se essa peça for ficar aberta dessa maneira, você arremata essa linha aqui de uma maneira, né, passando dentro dos pontos aqui para não aparecer, mas como a gente vai costurar, não precisa, a gente vai usar essa linha mesmo para costurar. Então vamos lá, eu vou usar essa bolinha aqui para demonstrar, é como se fosse um focinho aqui, ó, que eu vou costurar aqui em cima. Eu não gosto de começar com essa peça aqui já cheia, se possível, tá? Eu gosto de encher ela depois, então eu começo com ela assim, vazia mesmo. E aí aqui vai depender muito se você tem confiança, muito firme, já tá acostumado a fazer isso, de colocar a peça aqui no lugar, senão você pode prender com alfinetes. E aí tem gente que enche tudo com alfinete, eu particularmente não gosto, eu gosto de colocar a menor quantidade possível de alfinetes para não me atrapalhar e normalmente eu só coloco um assim mesmo, prendendo aqui, tá? Só para a peça não dançar muito mesmo e ficar ali onde eu quero que ela fique. Mesmo ficando imperceptível esse acabamento aqui, se você puder deixar esse fechamento aqui embaixo, melhor ainda, porque aí fica ainda mais imperceptível essa finalização, tá? Agora vamos à costura mesmo. E a primeira dica de costura que eu quero te dar
é uma paciência gigantesca. Não começa a costurar se você já estiver cansada, se você não estiver focando no que você está fazendo, porque costura exige muita paciência e precisão para ela ficar bonitinha, tá? Então a primeira coisa que eu faço é olhar aqui de cima, tá vendo que tá torto aqui, ó? Eu já vou dando umas arrumadinhas assim, para que olhando de cima a peça já fique bem redondinha, tá? Olhando de frente, na verdade, né? Imagina que isso aqui é a cabeça de um ursinho, aqui vão estar os olhinhos, o focinho tem que estar bem redondinho. E aí a gente vai começar. A gente vai começar vendo aqui na bola grande, aqui no bege, né? Onde a gente está costurando, onde que essa linha está mais perto de entrar. Para mim aqui, ó, essa linha tá aqui, então ela tá muito perto de entrar nesse ponto aqui, tá vendo? E aí eu vou pegar esse ponto aqui no bege. Outra coisa importantíssima na costura é a tensão. É muito importante você puxar bem a cada ponto que você faz, tá? Puxar bem a ponto que suma essa costura. É importante a direção, tá, gente? Na bolinha aqui eu passei na horizontal, tá vendo? Daqui pra cá. Agora, nessa peça aqui de cima, na peça aberta, eu vou passar na vertical a agulha. Eu vou colocar a agulha aqui de dentro pra fora, tá? Então, ó, tá vendo que tá saindo aqui? Eu já vou pegar e vou colocar aqui nesse ponto de dentro pra fora. Eu tô amassando aqui, mas não tem problema, porque a cada ponto que eu fizer, eu vou voltar e arrumar. E aí eu puxo. Olha só sobre a tensão que eu falei. Se eu não puxar o suficiente, tá vendo que tá aparecendo o ponto aqui? Por isso que eu tenho que fazer tensão, ó. Quando eu puxo com a tensão correta, o ponto some, não dá pra ver. E esse foi o primeiro ponto que eu fiz. O ponto de costura ele é formado por essa direção aqui e depois por essa direção aqui. Formei um ponto de costura. Amassei tudo aqui, né? Então eu vou voltar, olhar de novo, ver se eu não fiz besteira, se ficou o ponto bonitinho mesmo no lugar onde deveria ficar. Vou olhar bem direitinho e ficou, ó. Tá tudo ok. Então eu continuo. Se não tiver ok, eu vou desmanchar. Eu vou fazer de novo para você entender bem e aí depois eu te mostro a peça pronta. Vamos lá novamente. Eu vou entrar agora, tá vendo aqui, ó, que eu saí, eu tô puxando, ó, tá perdendo a tensão só para eu poder te mostrar. Tá vendo que o último ponto foi esse aqui? Eu vou entrar a agulha certinho onde eu fui naquela vez, tá? E fazer nova, ó, a última vez saiu daqui a linha. Então eu vou colocar aqui e passar aqui novamente na horizontal. Sempre na peça onde eu estou colocando a peça aberta é na horizontal. E depois eu vou fazer na vertical no próximo ponto. Todos os pontos dessa peça aberta têm que ser pegos, tá? Não pode pular nenhum. Eu peguei esse, tá vendo? Eu tô deixando bem repuxada a costura aqui para você ver bem, mas na sua você vai deixar muito mais tensionado. Esse foi a última correntinha que eu peguei, eu vou pegar essa. De dentro para fora. E puxa. Pode ser que alguém que já esteja habituado fale, mas eu costuro de fora para dentro. Se você fizer inteirinho de dentro para fora ou inteirinho de fora para dentro, ótimo, fica igualzinho, tá? O que não pode é fazer uma parte de dentro para fora, outra parte de fora para dentro. Aí não fica legal. E aí tensiona, sempre lembra de dar aquela tensionadinha e a costura vai sumindo, tá? Não dá pra ver que eu tô costurando de linha laranja na linha bege, ainda que seja branco e preto, sejam cores diferentes, não dá pra ver, tá? O que eu não indico é usar a cor dessa peça pra costurar essa. Isso não fica muito legal, porque fica aparecendo aqui nas alcinhas, ó, fica aparecendo, tá? Então tem que ser sempre a cor da peça aberta. Terminei de fazer o ponto de novo, arrumo a peça, olho bem, vejo se tá certinho, se não saiu do lugar, se continua redondinho, tá? Vou vendo tudo isso de novo. E vou novamente colocar a agulha ali no ponto onde a linha saiu pela última vez, tá? E nesse caso eu vou sair aqui na diagonal, porque é uma bolinha, já tô começando a ficar arredondado, tá? Sem pular nenhuma linha, eu fiz esse ponto, agora eu vou fazer esse ponto aqui. E de novo, tensão, puxa de uma maneira a ficar bem tensionado. Olha de novo se tá redondinho, se tá ficando reto, se a costura tá bonitinha. Se você não tá gostando da costura, desmancha já, não fica até o final para desmanchar, tá bom?
porque depois vai dar um trabalhão e vai estragar um pouquinho a peça. E olha só como a costura tá ficando imperceptível. Outra dica que eu quero te dar também, que é muito importante, é tomar cuidado com o enchimento. Eu vou tentar pegar um ponto qualquer aqui para você entender o que eu tô falando. Quando você coloca a agulha muito lá no fundo, você pega não só o crochê, mas você também pega enchimento. E a hora que você vai passar a linha assim, ó, sai um pouquinho de enchimento aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver bem pouquinho nesse caso, mas às vezes sai bastante. Tá vendo, ó, que tá saindo enchimento aqui? Então não faça isso. Agora vai sair bastante quando eu puxar, tá vendo, ó? Ó, não faça isso. Senão o enchimento fica saindo assim e fica bem feio. Na hora de pegar, pega só o crochê. Só o crochê aqui, tá? Não coloca a agulha lá dentro, senão você começa a carregar enchimento de dentro para fora. E aí, mais ou menos, quando eu já costurei, ó, eu comecei a costurar aqui, eu tô aqui. Quando eu já costurei mais ou menos 2/3 da peça, aí é o momento que eu uso para encher, tá bom? E aí eu tiro aqui o alfinete, eu não vou mais precisar dele, porque a peça já tá firminha, ó, pode ver que ela já tá com a forma redondinha certinho, e aí eu vou encher com esse buraquinho que eu deixei aqui. Se você tiver uma pinça, é muito bom para colocar enchimento assim, em pouco espaço. Mas se você não tem pinça de enchimento também, é só usar cabo assim de agulha, principalmente esses cabos que são fininhos assim, ó, são muito bons. Ou até mesmo um lápis, dá para usar um lápis também para colocar enchimento aqui. O que é importante nesse momento é empurrar bem para que o enchimento não fique um pouquinho para fora, assim, você costure ele meio para fora, assim, ó, desse jeito que tá aqui, porque aí fica bem feio o acabamento. Então empurra bem o enchimento aqui, principalmente enquanto estiver costurando, empurra ele bem longe da costura. Não se preocupe que depois ele vai voltar para o lugar certo, tá bom? Você empurra, mas depois ele volta para cá. E conforme eu vou costurando ele já com enchimento, eu vou empurrando também assim, ó, para ficar bem livre as alcinhas. Ó, eu vou te mostrar o que acontece quando você puxa o enchimento com a linha, ó, passa a agulha pelo enchimento, tá vendo? Ele acaba se enrolando aqui na linha e fica bem feio esse acabamento. Aí eu gosto de tirar bem, empurrar de volta o enchimento lá pra dentro. Faz a costura ficar bem certinha e não deformar o formato aqui da peça, é você não ir pegar um ponto muito longe aqui de onde a peça tá, por exemplo. Ao invés, eu tô olhando que a peça tá bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó, no bege, mas eu acabo pegando esse. Isso faz com que a peça repuxe pro lado de lá e fique torta, assim, ó, desse jeito, tá? Então, arruma bem cada vez que você for pescar um pontinho aqui na base onde está sendo costurada. Quando chega no final, é muito fácil a gente se confundir e deixar pontos sem costurar, tá? Mas é muito importante que você pegue todos. Tá vendo que falta esse e falta esse aqui para eu pegar? Eu tenho que pegar os dois, tá? Então, peguei esse. Normalmente, a linha vai sair lá onde você começou, isso é bem natural. E vou pegar o último ponto aqui também, tá? Ele parece que já tá preso, mas ele não está. Aí, ó. Ele não estava pego, então eu pego esse último ponto, tá? E aí, antes de arrematar, eu vou olhar de novo de cima, vou arrumar, vou olhar se não ficou nenhum ponto grande demais aqui, sem tensionar muito bem. Vou revisar toda a voltinha, olhando certinho, para ver se ficou tudo bem bonito mesmo, tá? Ó. Tem que ficar bem uniforme. E aí, estando tudo certinho, eu vou pro arremate. Para arrematar, eu coloco a linha de novo aqui dentro do bege, bem pertinho de onde ela já tá bom? E eu saio no meio aqui em qualquer lugar, qualquer ponto. E agora eu vou arrematar. Para arrematar, eu pego uma alcinha do xizinho. Tá vendo que eu faço o xizinho? Se você faz V também funciona, tá? Você vai pegar só uma alcinha do V. Só uma alcinha assim, ó. E aí eu vou puxar até sobrar uma argolinha aqui desse lado. Sobrou uma argolinha aqui desse lado, eu vou dar um nó usando essa argolinha e essa linha aqui. E um outro nó.
Os meus nós sempre ficam grandões assim, mas não tem problema porque ele não vai aparecer. E aí eu vou colocar a agulha novamente aqui nessa ponta e vou enfiar a agulha no mesmo ponto que eu saí. Então eu saí aqui, ó, eu vou colocar aqui e sair no mesmo ponto que eu saí daquela vez, tá? Eu vou entrar de novo e ir para outro lado, que também não importa onde. E aí eu vou puxando até que esse nozinho entre lá dentro. Entrou o nozinho. E aí eu pego essa alcinha e enfio aqui com a base da agulha. E aí ficou meio tortinho aqui, tá vendo? O que eu faço é, eu pego a alcinha que eu usei para arrematar, só ela. E dou uma puxadinha assim, ó. Pra ela voltar a ficar do tamanho normal. E tá arrematado, posso puxar esse focinho aqui que não vai sair, tá bem firme esse arremate. E sumiu aqui, ó, tá vendo? Não dá nem pra ver mais que ponto que eu usei pra fazer isso. Eu já vi gente fazendo isso com mais jeitinho, minha mãe mesmo faz esse arremate com muito mais jeitinho e não fica tão afundado, sem ter que puxar de volta, mas eu não consigo, eu sempre preciso dar essa afofadinha depois com a agulha no ponto pra ficar bom. E aí é só cortar bem rente aqui, cuidado pra não cortar seu trabalho. E dá uma fofadinha assim, ó, que some. É isso, essas são minhas dicas para costurar peças abertas. É importante que ela fique assim, ó, regular de todos os lados, principalmente vista de frente, que é a maneira de mais vai ser visto o seu bichinho assim, se isso for um focinho, tá? Olha só, precisa estar bem redondinho, visto de frente. E para isso, faça com muita paciência, muita calma e com certeza suas costuras vão ficar muito mais bonitas. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar um joinha para eu saber quais conteúdos vocês mais gostam. E não se esqueça também de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma dica sobre como deixar seus amigurumis mais bonitos. Tchau, tchau!